Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Eu quero falar algo muito importante com você, mas eu quero que você pare agora, pare mesmo. Não quero que você converse com ninguém que está ao seu lado, agora é hora de você ouvir. A Bíblia diz que há momento para todas as coisas, e esse momento agora é de parar para ouvir. Não é momento de você conversar com ninguém, não é momento de você fazer nada, a não ser parar para ouvir. Amém? Por quê, pastor? Porque senão Deus ele não pode te abençoar. Por quê, pastor? Porque a palavra ela vem dessa maneira. A fé vem dessa maneira, por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E tudo é mediante a fé. Você está compreendendo? Eu já contei para vocês, há muitos anos atrás, eu estava no interior de São Paulo, olha lá, Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Eu estava no interior de São Paulo, e acabou o culto, eu fui atender uma pessoa, era um rapaz, ele deveria ter na época mais ou menos uns 45 anos, e aí ele começa a falar sobre a vida dele para mim, uma vida muito atribulada, uma vida muito complicada, uma vida muito sofrida, ele estava passando por uma dificuldade muito grande, e eu lembro que eu atendi ele, eu saí dali com o coração doendo de ver a situação que ele estava enfrentando, e eu fui conversar com Deus, eu falei, poxa, meu Deus, a tua palavra diz assim, que nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Senhor que é bom. Pai, olha a situação daquele Senhor, até eu senti dor, não é possível que o Senhor não se importe. A Bíblia diz que Deus ouve, e Ele responde. Tem aquela resposta de Deus que ela é imediata. Tem aquela resposta de Deus que ela demora um pouco mais. Só que Ele não mente. Ele ouve e Ele responde. Isso está onde, pastor? Mateus capítulo 7, versículo 11. Ó. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus lhes dará os bens que lhe pedirem. Quer dizer, nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Na verdade, você se empenha, você se esforça para oferecer melhores condições de vida para o seu filho. É ou não é verdade? Então, quanto mais Deus, que é bom, Ele dará, olha só, se vós, pois, sendo maus, sabia dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. E eu falei, poxa, eu citei essa palavra na oração. Então, como eu falei, Deus, Ele ouve e Ele responde. Tem resposta que é imediata, tem resposta que demora mais um pouco, mas Ele responde. Demora aos nossos olhos. Por quê, pastor? Porque a resposta de Deus, ela chega nas nossas vidas no momento correto, no momento certo. Está compreendendo? E eu me lembro que aconteceu que naquela semana, a igreja estava sempre cheia. Mas naquela semana parecia que não tinha ninguém na igreja, parecia que só tinha aquele cidadão. Deus me colocou para observar o comportamento dele. Por quê, pastor? Porque aquela oração que eu fiz uma oração com sentimento. Eu fiz uma oração sincera, verdadeira. E Deus me mostrou o comportamento daquele homem. Ele estava na quarta-feira no culto, ele estava na sexta-feira no culto, e ele estava no domingo no culto. Deus me mostrou aquela semana ele todinha. E toda reunião ele sentava no mesmo lugar. E na frente dele ele tinha uma senhora com uma criança, daquelas crianças bonitas mesmo, sabe? E ele passava o culto todo brincando com a criança. A criança ficava em pé, aqui no colo da mãe, e olhando para trás, e ele brincando com a criança o culto todo. Eu pregando, ensinando, e ele não prestava atenção. Tem gente que não fica brincando com criança, não. Mas a mente dela está em outro lugar. Tem gente que não fica brincando com criança, não, mas ela está conversando com alguém na hora do culto.
E hoje tem um agravante ainda. A hora que você está pregando, a pessoa está respondendo mensagem no WhatsApp, está conversando com alguém. Ela não está dando a devida atenção à palavra, a atenção que é necessária para que a palavra possa fazer a obra na vida dela, que é produzir a fé que ela precisa para receber o milagre, que é produzir a fé que ela precisa para receber a resposta. Você está compreendendo? Ela não está dando a devida atenção. A mente dela está distante, ela está no celular, ela está conversando com alguém, ela está se lembrando de uma outra coisa, mas ela não está ouvindo como ela precisa ouvir. Por quê, pastor? Porque na fé ela não vem de outro jeito. Eu fico às vezes vendo até às vezes um pregador ou outro, ou alguém ensinando que a pessoa tem fé. Não, a fé ela vem. A fé ela é produzida pela palavra, Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Vamos mudar para a Nova Almeida atualizada? E assim, a fé vem. Ela vem. Ela vem. Se você não tiver contato com a palavra, você não vai ter fé. Eu fico vendo algumas pessoas, não, eu tenho muita fé. E eu fico vendo alguém ensinando, não, eu sei que você tem fé. Não tem se não ouviu a palavra. O que tem é desejo, vontade, anseio de alcançar, que a coisa ocorra. Mas só que vontade é uma coisa, fé é outra. Fé é um sentimento também. É um sentimento de convicção, de certeza, que a palavra que me foi dada, ela vai acontecer. Só que se eu não ouço a palavra, como é que eu vou ter esse sentimento? Se eu não dou a devida atenção na hora que a mensagem está sendo entregue, como é que eu vou ter esse sentimento? Eu não vou ter, estou me enganando. Aí passo 10 anos na igreja, 15 anos na igreja, 20 anos na igreja, 30 anos na igreja, e a minha vida continua a mesma, nada mudou. Mas por quê? Porque eu não dou a devida atenção necessária para que a palavra possa produzir em mim a fé que eu preciso para o milagre. Você está compreendendo? É coisa séria. E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E Deus me mostrou aquele rapaz a semana toda, brincando com a criança. E no último dia, que foi no domingo, porque a oração que eu fiz a ele foi no domingo anterior. No último dia, no domingo, eu estou no culto, e Deus fala comigo, o Espírito Santo fala comigo, você está vendo? Eu falei, eu estou vendo. Em outras palavras, você está vendo a semana toda o comportamento dele? E eu falei, eu estou vendo. Ele falou, aí o Espírito Santo falou para mim, como que eu abençoo a vida das pessoas? Eu falei, por meio da palavra. Aí o Espírito Santo me perguntou, e ele dá atenção à minha palavra? Eu peguei e falei, não. Porque eu fiz uma acusação a Deus. Quando eu cheguei diante de Deus, aquela oração foi uma oração de acusação. Foi como se eu dissesse para ele, eu que sou homem me importo. O senhor que é Deus e diz que é bom não se importa. Olha a situação dele. Olha o jeito que ele está vivendo. Olha que vida miserável que ele tem. Eu fiz uma acusação diante de Deus. E o Senhor Deus, então, ele me mostrou o comportamento dele. E o Senhor Deus vem e me fala, olha aí, está vendo? Está vendo? Ele dá atenção à palavra? Eu falei, não dá, Deus. E aí o Espírito Santo me perguntou, como é que eu posso abençoar a vida desse homem? Eu falei, não tem como. Aí o que eu tive que fazer? Eu tive que falar, Deus, perdão. Mas e isso é o que acontece na maioria das vezes. A pessoa, apesar de estar, ela não dá a devida atenção à palavra, ela não presta atenção na orientação. Ou senão, ela até presta atenção, ela até ouve o que está sendo dito, ela até fala dentro dela, não, é verdade, eu tenho que mudar, o pastor tem razão, é isso mesmo, a palavra de Deus está certa, é isso mesmo. Mas quando sai da porta para fora, ela continua sendo a mesma pessoa. Ela continua vivendo do mesmo jeito. O salmista, ele falou uma coisa muito séria, que tem martelado no meu coração esses dias. Ele falou, uma coisa eu pedi ao Senhor, está lá no Salmo 27, versículo 4. Está escrito da seguinte maneira, uma coisa pedi ao Senhor, e
Irmão, você tem que buscar. Tem que buscar. Tem pessoas que são extremamente preguiçosas no que diz respeito às coisas espirituais. No que diz respeito às coisas naturais, não. Às vezes trabalha em 2, 3 empregos, né? Ela tem um sonho, ela vai para cima, ela vai para a faculdade, ela estuda, ela faz o concurso e tal, ou seja, ela quer e ela vai buscar, ela se empenha. Mas quando se trata das coisas de Deus, não é assim. Ela já não dá a mesma atenção, ela já não entrega o mesmo esforço, o mesmo empenho, o mesmo coração, ela já não coloca. E aí quer ver a Deus se manifestando, aí quer ver Deus agindo, aí quer ver Deus falando. Às vezes ela ouve um testemunho e ela fala, puxa, todo mundo dá testemunho, Deus ajuda todo mundo, eu parece que Deus não ajuda, parece que Deus não se importa comigo. Não. Na verdade é você que não se importa com Ele, como deveria se importar. Você que não dá atenção a Ele como deveria dar. Você se esqueceu do que a palavra de Deus diz? O que o homem planta, o homem colhe. É dando que se recebe. Mas quando nós ouvimos essa palavra, o que o homem planta, o homem colhe, é dando que se recebe, nós só pensamos na questão monetária. Só que não é só nesse sentido. É todo tipo de fruto que eu planto, eu vou colher. Se eu me dedicar a Deus, se eu der valor a Deus, se eu me importar com Deus, Ele vai dar valor a mim, Ele vai se importar comigo. Por quê, pastor? Porque eu plantei e eu vou colher. Eu plantei dedicação, eu plantei amor, eu plantei empenho, eu plantei atenção, eu plantei compromisso. O Senhor Deus vai me retribuir da mesma maneira. Ou você não conhece a Bíblia? A Bíblia é clara. Deus, Ele me trata conforme eu mereço ser tratado. Está escrito desse jeito. Conforme eu mereço ser tratado, Ele me trata. É coisa séria. Gálatas 6:7. Não se engane. Ninguém zomba de Deus. Não zomba mesmo, irmão. Não zomba mesmo. Você pode colocar zombar no sentido aí de desprezar, de desrespeitar. Você está compreendendo? Ninguém. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que vai colher. Não há a dedicação em tantas coisas, a dedicação em tantas áreas, mas no que diz respeito ao relacionamento com Deus, não semeio, não planto nesse relacionamento. Não vai ter jeito de ter retorno não, gente. Não vai ter jeito de ter retorno não. Você quer uma mudança sem mudar? Uma coisa pedi ao Senhor. Olha lá, Salmo 18:25. Ó. Tu, ó Senhor Deus, és fiel. Presta atenção nisso, guarda isso com você. Tu, ó Senhor Deus, és fiel com os que são fiéis a ti, correto, como aqueles que são corretos. Tu, ó Senhor Deus, és fiel com os que são fiéis, e a ti é correto com aqueles que são corretos. Mas não é essa palavra que eu quero, não. Ele nos retribui segundo o nosso comportamento. Essa é a palavra que eu quero. Mas coloca isso dentro de você. Não tem jeito, você quer uma mudança sem mudar. Você quer uma transformação sem mudar. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Aí o salmista fala aquilo que ele pediu. Cada um de nós tem pedido algo a Deus. Então nós temos que buscar o que temos pedido. Eu tenho pedido a Deus uma mudança no meu interior. Eu tenho que buscar para ter essa mudança. O que você tem pedido? Você tem que buscar para ter isso que você tem pedido. Está compreendendo? Uma coisa pedir ao Senhor é buscarei. Que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Quer dizer, ele falou, eu estou pedindo, mas eu vou buscar que isso aconteça. Eu vou buscar que isso ocorra.
Agora, isso foi o pedido dele. Qual é o teu pedido? Eu falei para você qual foi o meu pedido, que tem sido o meu pedido, para que haja uma transformação no meu interior, uma mudança. Eu quero ter uma aproximação maior, eu quero ter experiências maiores, eu quero ter um envolvimento maior, eu quero um upgradezinho diante de Deus. Então, para isso, eu tenho que buscar, não adianta pedir. Eu lembro que uma vez eu pedi a Deus, falei, Deus, eu quero te conhecer. Eu não quero passar a vida sem te conhecer, foi o meu pedido. Mas só que eu busquei isso. Eu comecei a ler mais, eu comecei a orar mais, eu comecei a ouvir mais, eu comecei a pesquisar mais, a estudar de uma maneira que eu nunca tinha estudado. Ou seja, eu pedi e fui buscar. Agora a pessoa pede e não busca. Jó 34:11. Ele nos paga de acordo com o que fazemos e dá a cada um o que? É isso essa palavra que eu queria que você visse. Então não adianta não. Você está vendo eu receber? É porque eu estou fazendo por onde? Eu estou plantando e estou colhendo. Você está vendo eu não receber? Porque eu estou fazendo por onde? Não estou plantando, também não estou colhendo. Você está compreendendo? Ele nos paga de acordo com o que fazemos e dá a cada um o que merece. Ô pastor, eu tenho merecido ter tanto sofrimento, porque eu tenho tido tanto sofrimento. Desculpa, talvez você não queria ouvir isso, mas sim. Como é que eu faço, pastor? Mude o comportamento, mude a atitude, mude a maneira de viver. Olha só, Romanos, capítulo 6, versículo 4, Nova Almeida atualizada. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Irmão, quem é que se batizou nas águas aqui? Deixa eu ver, levanta a mão. Presta atenção, no momento que você se batizou, você foi sepultado. Com quem? Com Cristo. Com Cristo. O batismo ele é símbolo de sepultamento. Você está compreendendo ou não? Então presta atenção. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. No momento que eu me batizei nas águas, irmão, a minha velha natureza ela foi sepultada. Eu saí das águas para andar em novidade de vida, para andar segundo a orientação da palavra. Mas tem tantas pessoas que se batizaram e continuam vivendo como viviam antes. Tem muitas pessoas que frequentam a igreja, chegaram na igreja bebendo, chegaram na igreja se prostituindo, chegaram na igreja roubando, chegaram na igreja enganando, chegaram na igreja xingando, e aí continuam vivendo do mesmo jeito. Ou seja, elas não estão andando em novidade de vida. O comportamento não é novo, a maneira de viver não é nova, ela não está andando segundo a orientação da palavra, ela continua do mesmo jeito. Não, no momento que eu me batizei nas águas, o Antônio Júnior que se prostituía, o Antônio Júnior que mentia, o Antônio Júnior que roubava, o Antônio Júnior que trapaceava, o Antônio Júnior que adulterava, o Antônio Júnior que enganava, morreu. No momento que eu saí das águas, é para andar em novidade de vida. Efésios, capítulo 4, versículo 22 a 24. Na linguagem de hoje, está escrito da seguinte maneira: portanto, presta atenção nisso, abandonem a velha natureza de vocês. Irmão, tem que abandonar os velhos costumes. Tem que abandonar. Eu andava quilômetros a pé, porque não tinha carro nem dinheiro para pagar ônibus. Andava quilômetros a pé para ir para o pagode. Para ir para o pagode. Aqui na Brigadeiro Luiz Antônio, aqui, bem no pé do pontilhão ali na aclimação, porque a Brigadeiro ela é comprida, né? Então na parte ali da aclimação ali, embaixo do pontilhão, tinha um pagode, uma casa de pagode. Eu não saía de lá.
Andava quilômetros para poder ir para o pagode. Por quê, pastor? Era aquela maneira que eu gostava de viver. É aquela maneira que eu gostava de viver. E aí, pastor? Parou de ir para o pagode? Parei. Por quê? Porque aquele homem morreu, eu perdi o interesse. Não é que alguém chegou e falou para mim, é pecado ir para o pagode, viu? Não, não. Morreu em mim esse interesse. Morreu em mim esse interesse. Se você entrar no meu carro hoje, você vai me ouvir ouvindo pagode o tempo todo. Mas só que é evangélico. Por quê, pastor? Porque as letras dos pagodes do mundo não me interessam mais. A intenção da música do pagode do mundo não me interessa mais. Mas ainda eu gosto do ritmo. Mas eu ouço hoje pagode evangélico. Tenho nada contra o secular. Mas para mim não cabe. Mas por quê, pastor? Sepultei a velha natureza. Os interesses que eu tinha antes já não tenho mais. Por quê, pastor? Porque eu tenho que sepultar. Mas eu tenho que abandonar. Eu tenho que mudar os costumes. Eu tenho que mudar a minha maneira de viver. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês. O que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. Eu tenho que abandonar. A minha maneira de viver não interessa mais. E nem vou viver de uma maneira religiosa também. Eu vou viver de acordo com o que a palavra diz. Se a palavra diz para não fazer, eu não vou fazer. Mesmo que seja prazeroso e agradável aos meus olhos. Mas se diz para não fazer, eu não vou fazer. Agora, se a Bíblia não condena, eu vou ter sobriedade, porque tudo me é lícito, mas nem tudo me é conveniente. Eu vou ter sobriedade para certas coisas, por mais que seja lícito, eu não vou colocar em prática. Por quê, pastor? Porque não é conveniente para quem pertence a Deus. Você acha que tem alguma coisa demais eu vim de bermuda para a igreja? Sim ou não? Claro que não tem nada demais. Mas para mim já não vai ser conveniente vir. Imaginou eu aqui de bermuda, e aí, pessoal? Você vai olhar e falar assim, meu pastor perdeu o juízo. Porque para mim não é conveniente, para você é. Qual o problema de você vir? Não tem nada demais. A não ser pelo frio que está hoje. Mas não tem nada de errado. Mas para mim já não é. Para mim a pessoa já não é conveniente. Por um momento. Mas você me encontra por aí, de bermuda. Outro dia, alguém me encontrou e falou, ô pastor, está de folga hoje? Eu falei, o que foi? Você acha que eu durmo de terno? Vivo de terno? Não. Eu ando normal, porque eu sou uma pessoa normal. Eu sou normal. E eu moro aqui é meu bairro. Você vai me encontrar de bermuda por aí, de chinelo de dedo. Teve uma senhora que outro dia me encontrou no mercado, ela olhou e fez assim. Eu falei, hein? Falei, será que a perna está muito peluda? Hein? Não pode? Não pode? É pecado? Não é pecado, nunca foi. Mas alguém diz que é problema desse alguém, porque me importa o que está escrito nas Escrituras. Amém? Agora eu tenho que ser sóbrio. Né? Eu vou pesar na balança. 1 carta aos Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas. Mas nem todas as coisas convém. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Tem coisa que não é conveniente para mim. Para mim. Para o local, para o ambiente. Né? Você acha que é alguma coisa errada um cidadão usar um brinco? Agora, para mim, não convém. E tem cidadão que eu também acho que não convém. Por quê, pastor? Por causa do comportamento que ele tem. Alguém já duvida da pessoa dele. Então tem coisa que para ele não convém também. Nós temos que ser sóbrios. Você está compreendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Temos que ter entendimento. Efésios, eu falei 22 ao 24. Portanto, abandone a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecado, e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. A vida estava sendo destruída por causa dos desejos enganosos. Segue, 23. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovadas. Tem que ser renovada. Renovada pelo quê, pastor? Pela palavra. Romanos, capítulo 12, versículo 1, dá uma olhada. Linguagem de hoje. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina,
peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicando o seu serviço agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Olha o versículo 2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem, você tem que deixar, que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Essa transformação, ela é pela palavra. Assim, vocês conheçam a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Se você não deixar, como que eu não deixo, pastor? Você não aceita a palavra. Você ouve, não. Eu não penso assim, eu não concordo com isso. Não. Você não deixa. Você não deixa. E tem pessoas que às vezes você traz uma orientação, ela se revolta, ela fica magoada, ela fica chateada com você. Porque na cabeça dela é tudo confuso. E ela não quer deixar Deus mudar o entendimento dela. Agora Deus quer mudar o meu entendimento, Ele quer mudar o teu entendimento. Com que propósito? De nos abençoar. De nos abençoar. Olha o 24, lá de Efésios. Vistam-se com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza. Deus criou uma natureza para que nós venhamos nos vestir dessa natureza, e essa natureza é parecida com a dele. Vistam-se com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza, que ele se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. A minha vida tem que ser correta. Quando ela é correta? Quando ela está de acordo com o que diz a palavra. E dedicada a Ele. Eu me dedico a um monte de coisa, mas não me dedico a Deus. E aí vem com esse costume religioso. Deus sabe. Deus sabe nada, larga a mão de história. Deus sabe que a palavra dele é para ser colocada em prática. Deus sabe que a palavra dele é para ser vivida. Todo mundo que olha para mim, ela tem que ver através de mim a palavra dele refletida. O meu comportamento tem que provar. Não tem esse negócio de Deus sabe, que passa no coração de cada um. Vai com essa história religiosa. A pessoa, ela se mostra pelo comportamento que ela tem. É o meu comportamento que mostra quem eu sou. Você está compreendendo o que eu estou falando? É coisa muito séria. Colossenses 3:7. Para encerrar, tá? Antigamente, a vida de vocês era dominada por esses desejos que vocês viviam de acordo com eles. Era dominada e nós vivíamos de acordo com eles. Quais desejos, pastor? Versículo 8. Mas agora, livre-se de tudo isso. Tudo isso o quê, pastor? A raiva. Irmão, não pode ter raiva, não. Se eu pegar, irmão, não pode. O senhor não fica com raiva, pastor? Eu tenho domínio próprio, irmão. É fruto do Espírito Santo. Não vou falar para você que não passa o sentimento de catar um para o pescoço e dar um cascudo, não. Porque passa. Só que tem o domínio próprio. Nós não podemos, não. Porque a raiva, na verdade, você sabe que é um descontrole emocional. Não pode existir, não. Isso faz parte da velha natureza. Está sepultadazinha. Está enterradinha. Uma pessoa morreu. O corpo dela está aqui. Resolvemos não enterrar. Vai acontecer o quê? Vai cheirar mal. E vai expulsar todo mundo do ambiente. Verdade ou mentira? Vai ter que enterrar. A velha natureza vai cheirar mal. E vai expulsar quem está à tua volta. Vai trazer prejuízos. É coisa séria. Mas agora livre-se de tudo isso. Da raiva. Da paixão. Paixão é um sentimento faccioso da carne que sobrepõe a razão. Rapaz, você tem a tua mulher, rapaz. Respeita a tua mulher. Ame a tua mulher.
Se alegre com a tua mulher. Para com esse negócio de olho comprido com uma mulher que não é a tua, rapaz. Toma juízo. Manda esse demônio da paixão embora. A paixão é um sentimento faccioso da carne que sobrepõe a razão. Tem isso. Eu fico vendo cada coisa que eu não consigo entender. Você olha para a mulher cidadã, é bonita, inteligente. A beleza dela não só está no exterior, não. A beleza está no interior também. Porque tem mulher que é muito bonita por fora e por dentro é um demônio. De tão horrível que é. Mas não, você vê que é bonita por fora, é bonita por dentro, e você está de olho comprido em outra. Que demônio é esse? Manda esse bicho embora da tua vida. Mas agora livre-se, tem que se livrar, é você que tem que se livrar. Não é Deus que vai te livrar não, tá? Tem coisa que é Deus que vai me livrar, tem coisa que é eu que tenho que repudiar, eu que tenho que rejeitar, eu que tenho que me livrar. É eu quem tenho que falar, não, em mim não quero, sai para lá, não vou aceitar. É eu que tenho que me livrar. Está compreendendo? Sim ou não? Mas agora livrem-se de tudo isso, da raiva, da paixão e dos sentimentos de ódio. Eu odeio a minha sogra, se eu puder. Oxe. Se não fosse a sogra, você não tinha marido, senhor. Não esse feio que você arrumou. Não tinha. Se não fosse a sogra, você não tinha mulher. Pastor, aqui é minha sogra, pastor. Ah, irmão, suportai uns aos outros por amor a Cristo. Abraça a sogra, sem falsidade. Sem falsidade. Abraça. Fala, a sogra, obrigado pela mulher que a senhora me deu. Falou, pastor, mas a culpa é por isso mesmo que eu tenho raiva dela. É esse que é o problema. Meu irmão, acorda, tá? Em nome de Jesus. Desperta. Mas agora livre-se de tudo isso. Da raiva, da paixão, dos sentimentos de ódio. E que não saia, ó, presta atenção nisso aqui, ó. Viu? Boca que tem que lavar com sabão. Que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa. Ei, irmão, presta atenção no que você fala. Nenhuma conversa indecente. Conversa picante não é pra gente, não. Falar da vida dos outros não é pra gente, não. Hein? Você viu? Viu o cabelo da Rosana? Nossa, tá parecendo colocar ela no liquidificador. Ah, você tá uma palha de aço. Vai cuidar da tua vida, poxa. Não tá, não, filha. Tá arrumado. Acho que cuspiram aí e puxaram para o lado, tá? Irmão, não temos o direito, o Senhor Deus está mandando que de nós não pode ter. Irmão, sinceramente, eu vou ser sincero com você. Eu passo por grosso, eu passo por mal educado, eu passo por chato. Começou a conversa, tá fazendo fofoca? O que é? Qual é o papo? Qual é a conversa? Você pergunta para minha esposa. Às vezes tá ela lá, minha filha, fala, o que vocês estão aí? Estão falando de alguém? Não, pai. Não pode fofoca aqui em casa não, hein? Vou parar com esse negócio, não quero na minha casa não. Mas por quê, pastor? Porque não pode ter. Pergunta para ela se eu não faço isso. Não pode ter. E se começa a conversa, eu saio. Não podemos participar, não sejais participantes do pecado de ninguém. De ninguém. 9. Não mintam uns para os outros. Irmão, mentira é aumentar também, viu? Mentira é aumentar. Por quê, pastor? Porque a mentira é a ausência da verdade. Se aumentou, você está mentindo. Pastor, chegaram para mim e disseram aí, o senhor só tem um fio de cabelo. Só que a pessoa não falou isso. Ela falou, viu, pastor, tinha 4 fios de cabelo lá. E estava caindo. Aí você vai e aumenta. Está mentindo. Aliás, você não deve nem repassar o que alguém falou. Por quê, pastor? Porque muitas vezes o objetivo do diabo é esse mesmo. É falar algo para você repassar e gerar confusão, contenda e fofoca. Está entendendo? Não mintam uns para os outros. Seja verdadeiro, irmão. Não minta para o seu marido.
Não minta para sua esposa, não minta para o seu pai, não minta para sua mãe, não minta para o seu amigo. Não minta, não minta, nunca minta. Não mintais uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com os seus, ou não deixou? Ou não deixou? Continua ainda a Maria fofoqueira. Continua ainda a Maria encrenqueira. Continua ainda aí o João enganador. Continua aí ainda o João mentiroso. Não, irmão. O que eu era, já não sou mais. Continua aí a Silvinha rancorosa. Não, o que eu era, eu não sou mais. Está compreendendo, sim ou não? Fui chamado para andar em novidade de vida. Olha o 10. E se vestirem com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam. Se não mudar, você não vai conhecer a Deus, não. E nem vai ser conhecido por Ele. É por isso que tem gente na igreja há tantos anos e não conhece Deus. Por quê, pastor? Porque não mudou, não se despojou, não abriu mão, não rejeitou a velha natureza. Eu aprendi que não podia mentir, irmão, eu parei com isso. Eu aprendi que não podia fazer fofoca, eu parei. Eu aprendi que não podia enganar, parei. Aprendi que não podia prostituir, parei. Aprendi que não podia mentir, parei. Ou seja, eu mudei o comportamento. Eu sou uma nova pessoa. Mas só que eu sou uma nova pessoa, não é só de conversa. Eu sou uma nova pessoa no comportamento, na atitude, no pensamento, na maneira de agir, na maneira de se comportar. Você compreendeu, sim ou não? Onde nós começamos? Romanos 6:4. Romanos 6:4. Fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo. Se não se batizou, se batize. Fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Vida nova. Nova esposa. Eu estava conversando com o meu amigo Pedro. A esposa dele pode falar: pastor, eu tenho um novo marido, um novo homem. Por quê? Porque ele deixou de lado, se despojou do velho Pedro e se vestiu de uma nova vida que Deus preparou para ele. Se tornou um outro homem. É o que tem que acontecer comigo, é o que tem que acontecer com você, é o que tem que acontecer com cada um de nós. Amém? Tem pessoas que já se tornaram uma nova pessoa. Então, o que tem que acontecer? Ela tem que permitir que Deus a aperfeiçoe por essa nova natureza, para que ela seja cada vez mais parecida com Ele. Foi o que nós lemos em Colossenses agora, no capítulo 3, no versículo 10. Olha o versículo 10, de Colossenses 3:10. Colossenses 3:10. E se vestirem com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completo. Ele vai renovando. Já me tornei uma nova pessoa. Então ela vai sendo aperfeiçoada. Cada vez vou conhecendo mais a Deus e vou me tornando mais semelhante, mais parecido com Ele. Amém, pessoal? Você entendeu, sim ou não? Irmão, uma coisa eu pedi ao Senhor, eu buscarei. Pede para Deus. Me ajuda a me despojar do velho homem, da velha natureza. Rejeitar o velho homem, a velha natureza. E me vestir dessa nova natureza que o Senhor criou para que eu me torne cada vez mais parecido com o Senhor. E que eu possa ser aperfeiçoado dia a dia, para a tua glória no nome de Jesus. Amém?
Você que está em casa, preste atenção. Deus não chamou você para viver como você vivia antes de conhecê-lo. Deus te chamou para você viver uma nova vida, a partir do momento que você o conheceu. Deus abençoe você. Forte abraço. Em nome de Jesus. Senhor, nós rogamos isto, em nome de Cristo, para sempre. Amém.